Oi, pessoal. Meu nome é Isabela Freitas, sou professora de inglês formada pela UFES e essa é uma aula preparatória para o Enem do projeto Engenheiros Solidários. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver algumas palavras que são muito importantes na construção de um texto e isso vai ajudar muito na hora de você ler os textos da prova do Enem, certo? Essas palavras são as linking words, que também são chamadas de connectors, que são conectivos, certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho alguns exemplos delas hoje e depois a gente vai resolver algumas questões de compreensão de texto, certo? Então, vamos começar. Então, para a gente entender qual é a importância de se usar um conectivo no texto, eu trouxe duas frases, certo? Para a gente tentar ver qual a relação que essas duas frases têm entre elas. Então, eu tenho aqui a primeira frase, que é I prepared dinner. Eu preparei o jantar. E a segunda frase é I didn't eat. Eu não comi. Então, essas duas frases, elas têm alguma relação entre si, se vocês pensarem um pouquinho. A gente não tem um contexto definido, né, aqui, mas se a gente for pensar, possa ser que tenha um pouco a ver. A pessoa fez o jantar e aí ela não comeu. Seria meio que duas ideias que estão opostas, né? Porque se ela fez o jantar, provavelmente ela deveria ter comido. Então, a gente vai ter que usar uma palavra para ligar essas duas frases. E essa palavra tem que nos dar essa ideia de que são duas ideias opostas, né? São duas frases opostas. E aí eu coloquei uma palavra como exemplo. I prepared dinner, but I didn't eat. Então, eu coloquei esse but e ele fez com que as duas frases ficassem conectadas, né? E ainda trouxe aquela ideia que eu falei, de que são duas ideias opostas, então trouxe a ideia de contraste. E é isso que a gente vai ver hoje. Como a gente vai ver nos textos palavras que vão conectar as ideias, porque você ficar só listando as ideias no texto não tem nenhum sentido. Provavelmente vocês estão estudando em redação que a gente tem que usar palavras para conectar as ideias. Em português e em inglês a gente também tem isso. Então aqui eu usei o but, mas a gente vai ver muitas outras que têm outras ideias também, certo? Então vamos começar com as que trazem a ideia de adição, de ideias que se acrescentam, certo? De ideias que vão sendo acrescentadas no texto. Então, por exemplo, a gente tem a primeira delas, que é o and. O and é o nosso e do português, né? Quando a gente está listando alguma coisa, a gente fala primeira coisa, segunda coisa e terceira coisa, por exemplo, né? Então, a gente usa esse e para conectar essas três ideias. 3, 4, enfim. A gente coloca o i no final, né? No inglês é a mesma coisa. Olha aqui o exemplo. I am eclectic. I listen to reggae, rock and country music. Eu sou eclético, eu escuto reggae, rock e música country. Então, eu coloquei esse and para conectar esse elemento final com os outros, né? A gente também vai ter o also e o to, que significam também, certo? Então, a gente vai ter o to no final da frase. I admire you too, né? Eu admiro você também. Ou a gente pode usar o also, que significa a mesma coisa, só que ele vai ficar antes. I also admire you. Eu também admiro você, né? Então, a gente tem essas duas opções para significar também. A gente também vai ter o as well as, que ele pode significar também, pode significar o bem como alguma coisa. Como a gente tem um exemplo aqui. Sarah invited Tom as well as Peter. A Sarah convidou o Tom, bem como o Peter. Sarah convidou o Tom e o Peter, né? A gente poderia usar o and aqui também, né? Certo?
Então, vamos lá para a próxima. A gente vai ter também o moreover e o in addition, que vão significar além disso. Tem também o besides. Que vão significar além disso, né? Como eu falei. Então, vamos ver aqui um exemplo. The movie was boring. Moreover, it was too long. O filme era entediante, era chato. Além disso, moreover, it was too long. Era longo demais. Então, a gente pode usar, né? O in addition aqui, o besides, enfim. Então, o filme era isso aqui e isso aqui. Ideia de adição. Só uma observação. Esse to aqui, ele não é o mesmo to que a gente viu do também. Esse to, ele está indicando que ele era longo demais, usado para intensificar, tá bom? Então, as palavras têm mais de um significado. A gente vai ver várias aulas aqui que têm mais de um significado. A gente também vai ter as de contrast and concession. Vamos começar com as de contrast, né? As que dão ideia de contraste. Como a gente viu lá no exemplo inicial da aula. A gente vai ter I prepared dinner, but I didn't eat, né? Aconteceu isso aqui, mas isso aqui não aconteceu. Então, são duas ideias que se contrastam. Então, eu posso usar o but, que significa mas. Eu posso usar o however. Posso usar o nevertheless, que é um pouco mais formal, mas com certeza você vai encontrar por aí nos textos. A gente pode usar o yet também, que tem essa ideia, né? Vamos ver os exemplos. A gente já viu o primeiro, vamos ver o segundo exemplo. She studied a lot for weeks. However, she didn't pass. Ela estudou muito por várias semanas. No entanto, contudo, she didn't pass. Ela não passou. Então, né, são duas ideias que se contrastam, porque se ela estudou muito, provavelmente ela deveria ter passado. Aí a gente vai ter as de concession, que são um pouco parecidas, são duas ideias que não também se contrastam, mas ele vai ter mais o sentido de embora, apesar de, certo? Então, a gente vai começar com o although, o even though e o though. A gente vai ter eles, e depois deles a gente vai usar o sujeito, que no caso vai ser o it, e um verbo, que aqui no caso vai ser o rained. Mas a gente vai ver outros exemplos já já, tá? Então, although it rained a lot, they had a good time. Embora tenha chovido muito, eles se divertiram, né? São duas ideias que se contrastam, mas tem mais esse sentido de apesar, de embora, certo? Então, a gente pode usar aqui o even though it rained a lot, they had a good time, certo? A gente vai ter também o in spite of e o despite, que também tem um significado bem semelhante. Eles, como eu falei aqui, a gente vai ter um sujeito e aqui a gente vai ter um verbo, depois da linking word. Mas aqui a gente não vai poder fazer essa estrutura de sujeito mais verbo depois. A gente vai ter que colocar ou um substantivo ou alguma palavra como this, that, what, certo? Ou a gente vai colocar um verbo com o ing no final. A gente vai ver alguns exemplos para vocês entenderem. Então, aqui é a mesma frase, mas a gente vai usar um spite of. In spite of the rain, veja que a gente usou um substantivo, né? Chuva. E não que choveu, né? Apesar da chuva, eles se divertiram. Então, é um pouquinho diferente. Quando vocês forem ver por aí. Outro exemplo. I didn't apply for the job in spite of having the necessary qualifications. Eu não me inscrevi para esse trabalho, apesar de ter as qualificações necessárias. Aqui eu poderia também usar o despite, certo? Só que lembrando, o despite ele não tem of no final, só o in spite of, certo? O despite ele fica sozinho. Então, essa é a diferença que eu falei
Então, vamos só nos aprofundar um pouquinho mais, ver mais alguns exemplos para vocês verem melhor. O although, a gente vai ter um sujeito e um verbo depois de. Although the traffic was bad, aqui o sujeito quem é? The traffic, né? O trânsito. E was vai ser nosso verbo. Apesar de que, né, embora o trânsito estivesse ruim, péssimo, mal, chegamos a tempo. We arrived on time. E a segunda, a gente vai ter in spite of the traffic, né? Então, apesar do trânsito, a gente não teve essa estrutura sujeito, verbo. A gente só teve um substantivo. Vamos olhar o segundo exemplo. I couldn't sleep even though I was very tired. Eu não consegui dormir, apesar de que eu estava muito cansado. Sujeito, né? O I e o was aqui vai ser o verbo. I couldn't sleep despite being very tired. Então, eu não consegui dormir, apesar de estar muito cansado. Então, aqui a gente teve um verbo, né? O verbo to be. Mas ele não estava como aqui, conjugado junto com o sujeito. Ele estava aqui com o ing, being, certo? É só uma observação para vocês entenderem quando vocês forem ler o texto. Aí, a gente lembra que a gente viu o though. O though, além dele ser usado dessa forma que a gente viu, né? Ele pode vir no final da frase. Por exemplo, the house isn't so nice. I like the garden though. A casa não é tão legal. Eu gosto do jardim, né? No entanto. Então, a gente pode colocar esse though lá no final da frase. A gente também vai ter linking words que falam de causa e consequência. Então, a gente vai ter o so, o thus, o therefore, o consequently e o as a result. Todos esses 5 aqui, eles vão falar de consequências. Então, tal coisa acontece, portanto, isso vai ser o resultado. Portanto, essa é a consequência. Certo? Vamos ver os exemplos. He got good grades. Ele tirou notas boas. So, he entered college. Portanto, ele entrou na faculdade. Aqui a gente poderia usá-lo. Thus, he got good grades. Thus, he entered college. Consequently, he entered college. Certo? Eu coloquei aqui essa frase também, que é muito conhecida. Que é o I think, therefore, I am. Penso, logo existo, né? A tradução dessa frase para o português. E traz essa ideia, né? Se eu penso, a consequência disso é que eu existo. Certo? Então, essas trazem essa ideia de consequência. E aí vão ter outras que vão trazer a ideia de causa. Como, por exemplo, aqui. As Diana is a dedicated employee. Então, isso aqui vai ser a causa de alguma coisa. Como a Diana é uma funcionária dedicada, she got the promotion. Ela conseguiu a promoção. Então, esse aqui destacado vai ser a causa, né? Como indicado pela palavra. E aqui vai ser a consequência, né? Esse que ficou o resto da frase. Então, a gente poderia usar aqui o since também. Since Diana is a dedicated employee. O because, que é o porquê, né? Because Diana is a dedicated employee. Certo? Só um ponto para vocês ficarem atentos é que o as, ele pode ter outro significado, o since também. Então, é bom a gente ficar sempre atento, dependendo muito do contexto, certo? O as, ele pode ser usado para comparação também. O since, quando ele vem acompanhado de um ano, por exemplo. Since 1999. Ele vai significar desde, e não não vai trazer essa ideia de causa, tá bom? Então, ficar muito atento ao contexto das palavras, porque o significado delas pode mudar. A gente também vai ter conectivos que são usados para dar exemplo, para ilustrar alguma coisa. Como, por exemplo, aqui o for example, né, que é muito parecido com o português. A gente também tem o for instance. For instance, a mesma coisa do for example.
Então, não tem diferença, só porque o outro é um pouquinho mais formal, mas não tem diferença nenhuma em significado. A gente vai ter o like e o such as. Todos eles são usados para exemplificar. Aí você pode estar achando assim, que é um pouco confuso, mas like não é gostar? Sim, like também é gostar. Ele tem vários significados, como eu falei. As palavras, elas, dependendo do contexto, elas vão ter significados diferentes. Eu coloquei aqui um exemplo com o like, os dois likes, para a gente ver a diferença. Então, eu coloquei aqui. I like eating vegetables. Eu gosto de comer vegetais. Então, esse primeiro like aqui é o like de gostar. Like lettuce, cabbage and carrots. E esse outro like aqui é o like que eu tô falando. Porque perceba que depois dele, eu comecei a listar várias coisas, né? Então, eu disse que eu gostava de vegetais. E aí, eu vou começar a exemplificar quais deles. Então, como? Alface, repolho e cenouras. Eu poderia usar aqui, for example, for instance, such as, certo? Coloquei o like só pra gente ver na frase. Então, gente, a gente vai ter diversas linking words, diversos conectivos. E aí, na aula de hoje, eu só quis trazer alguns pra gente ver os usos deles, alguns dos principais, mas existem muitos outros. Eu recomendo que você procure no Google, se você procurar lista de conectivos em inglês, lista de linking words, você com certeza vai achar várias listas com outras palavras que têm outros significados, porque a gente pode ter linking words que dão ideia de ênfase, linking words que vão ter a ideia de comparação, de condição, enfim, vão ser diversas. E aí eu recomendo que vocês procurem. Quando vocês lerem um texto, tente decifrar se aquilo lá é uma linking word, se ela está conectando uma frase com outra, que isso vai ajudar, certo? Então, a gente vai agora resolver algumas questões, certo? Eu trouxe aqui essa primeira questão do vestibular da Univesp de 2019. Essa aqui tá bem fácil. A gente só tem uma pequena frase e a gente vai escolher a alternativa que completa esse espaço. Então, vamos ver aqui primeiro a frase, depois a gente vai para as alternativas. A gente tem aí, my sister is married, she lives in London. Então, eu tenho essas duas ideias. Minha irmã é casada, married, e ela mora em Londres, certo? Qual a relação dessas duas ideias? Elas têm ideia de contraste, ideia de causa e consequência? Não, né? Ele só tá dando duas informações sobre a irmã dela. Então, meio que são só duas informações que se adicionam, né? Ele tá listando coisas sobre a irmã dele ou dela, né? Então, a gente vai ter que procurar algum conectivo aqui que dá a ideia de adição, né? De addition. Então, vamos lá. A gente vai ter o or. A gente não viu essa palavra na aula de hoje, mas ela significa ou. A gente vai ter o and. O and, vocês lembram, é conectivo de adição. Então, a gente já encontrou nossa resposta. Mas vamos ver as outras. A gente tem o for. For significa para. Então, também não é. Because, lembra o because? Que ele vai trazer a ideia de causa de alguma coisa, porque ele significa por quê. E o still, que a gente não viu na aula de hoje, mas ele significa ainda. E em alguns contextos ele vai significar, vai ter a mesma ideia de contraste, certo? Então, não. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. A próxima questão, ela traz esse texto aqui, que não é tão grande, mas ela traz esse texto aqui. Só que não vai ser necessário a gente ler esse texto todo para responder a questão. A questão é do IFN-MG de 2017. E aí ele vai mencionar o último parágrafo do texto, essa frase aqui.
Although she didn't win a medal, she still made history. Então, embora, né, apesar de, lembra que o although tem essa ideia? Embora ela não tenha ganho uma medalha, ela ainda fez história. Então, aquela ideia de concessão, né, de contraste de ideias, mas que apesar de tal coisa, isso aconteceu. Aí a gente vai ter em português os nomes. Mas vamos lá. A gente tem conclusiva. Conclusiva é alguma coisa que dá ideia de conclusão, né? Como o próprio nome já diz. Então, não é. A gente tem adversativa. Adversativa são as frases que elas têm contraste, né? Como a gente viu. Então, essa vai ser a nossa resposta. Porque são duas ideias que estão se contrastando, né? Explicativa também não, ele não está explicando o motivo, né? A causa de alguma coisa, isso aconteceu, por que isso aconteceu, não. E aditiva, que seria aquela que traz a ideia de adição, de duas informações que vão estar se adicionando, mas não. Então, adversativo, porque são duas ideias opostas. Ganhar medalha, e não ganhar medalha e fazer história. A próxima questão, ela é uma charge, e aí a gente vai ter essa frase aqui. Since you are a lawyer. Lembra do since? O since que significava causa, né? Aqui no caso, por exemplo, seria, já que você é um advogado, uma vez que você é um advogado, né? Porque você é um advogado, aí tal coisa vai acontecer, né? Não é importante para a nossa questão. Então, ele vai perguntar qual termo desses aqui das opções vai substituir, sem alteração de sentido, o since. Lembra lá que quando a gente viu de causa, a gente tinha o because, né? Because you are a lawyer, faria o mesmo sentido. A gente não usaria o rather, rather seria mais para substituir rather ao invés de, não é essa a ideia. O yet, lembra que é a ideia de contraste, também não. O so era a ideia de consequência, então não, a gente está querendo falar de causa. E o despite também vai trazer a ideia de contraste, então também não, vai ser o because. E aí vamos para a última questão de hoje, que é da PUC do Rio de Janeiro, 2015. A gente vai ter frases de um texto, eu não coloquei o texto porque não é interessante para a gente aqui, era um texto muito longo. Mas a gente vai ter algumas frases e você vai escolher qual dessas frases qual dessas palavras destacadas vai ter aqui a ideia dela expressada corretamente, certo? Então, vamos lá. A gente vai ter, in fact, this amount of experts can now forecast. In fact, significa de fato. Então, ele quer mais a ideia de ênfase. E não de adição, né? Traz a ideia de ênfase, não de adição. A B. Since 2004, blá, 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 causa. A gente viu, né, que o since pode ser usado para falar de causa. Mas, você lembra que eu falei que quando a gente tem um since e seguido dele a gente tem um ano, tem alguma coisa relacionada a tempo, ele não vai significar causa, e sim ele vai significar desde. Então, desde 2004, tal coisa aconteceu. Então, ele não vai ter essa ideia de causa. A gente também pode descartar essa daí, certo? Então, A e B descartadas. C. Even though Iceland had self-evacuated. Então, even though, lembra o que era even though? Even though dava ideia de contraste, né? De ideias, trazia duas ideias que eram opostas. E é justamente o que a gente tem aqui, né? Então, a gente achou a nossa resposta. Vamos só ver as outras para a gente terminar.
There was also no clear-cut warning. Also significava também, lembra? Também tem ideia de adição e não ideia de sequência. Nada disso. Letra E. Then we can save everybody. Then, ele vai ter essa ideia de sequência que a gente teve aqui, né? Que é, isso aconteceu, then, essa outra coisa aconteceu. E aí, e então, essa é a ideia do then. Então, não. Não é ênfase. Certo? Por isso que eu tô falando para vocês que é importante vocês procurarem outras palavras conectivas, porque a gente não viu na aula de hoje de sequência, de ênfase, e existem muitas. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido qual a função das linking words. Eu espero que vocês procurem mais saber sobre elas, porque elas têm um papel muito importante no texto, porque são elas que conectam as ideias. E entender a relação das ideias no texto é muito importante para a compreensão, certo? Eu vou deixar aqui os materiais de referência que eu utilizei para essa aula. Eu usei esse livro aqui para alguns exemplos da nossa atividade, que é o English Grammar in Use. Ele é muito bom, a gramática do inglês muito atualizada, certo? E esse livro aqui, Leitura em Língua Inglesa, uma abordagem instrumental, é um livro também muito bom, que eu recomendo bastante. Para estudar a leitura do inglês, é o melhor livro que tem em português, certo? E as questões eu tirei desse site aqui, que é concursos, que apesar de ser voltado para concursos, mas ele tem muita questão de Enem, muita questão de vestibular. Então, se vocês colocarem lá, pesquisar pela disciplina de inglês, vai aparecer muita questão. E vai ter questão de todos os assuntos, principalmente de compreensão de texto, né? Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, certo? Bons estudos e boa sorte!